gente! Muito boa tarde, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui na TV Horizonte, né? Um abraço, paz e alegria. Uma senhora me perguntou hoje, antes de vir aqui para a televisão, Cirantão, você está indo lá para a conservatória? Nós vamos para a conservatória agora no mês de novembro, né? 3273-2429, se você quiser ir conosco, né? Você liga nesse número, 3273-2429, e vamos juntos para a conservatória. A conservatória é um distrito de Valença, no Rio de Janeiro, que é dedicado à seresta. Antes, os grandes seresteiros do Brasil, Silvio Caldas, Orlando Silva, eles não saíam de lá fazendo seresta, né? Então, a cidade ficou marcada, o lugarejo, né, que é um distrito de Valença, mas lá passava trem, passava tudo, ficou marcado pela seresta. E você chega lá, tem seresta no hotel, você acorda pela manhã, na hora de tomar café tem alguém cantando, tem seresta. Você chega no café à tarde, tem seresta, na rua tem seresta, nos bares tem seresta, tem na praça tem seresta, tem choro na praça no sábado pela manhã, os bares todos têm música ao vivo, é uma delícia. O lugar é dedicado à música e à seresta. Então, vamos juntos, né? 3273-2429, você pode ligar nesse número e nós vamos juntos, tá legal? Hoje nós estamos recebendo aqui o Frederico Tavares, professor e também um dos autores do livro Regressão Júlia. A obra conta a descoberta de duas novas fórmulas de calcular a raiz quadrada de números inteiros, revolucionando a matemática atual. A publicação, lançada um ano depois dessa descoberta, trabalha o protagonismo do estudante e o poder de educação, da educação naturalmente, e do professor como agentes principais na transformação social. O professor Frederico, matemática já é um assunto complicado para muitos alunos, né? E principalmente quando você fala em raiz quadrada. Bom, boa tarde. Boa tarde, Alci. A matemática é a grande vilã para muitos e adorada por muitos também. É verdade. Mas é uma disciplina muito bacana que é além dos números, né? É resolver problemas, saber seguir regras, saber pensar muitas vezes em várias formas diferentes a solução de um problema. Então, a matemática ela trabalha não só com números, mas vários outros raciocínios importantes para a vida. Eu digo o seguinte, que às vezes o engenheiro talvez seja o profissional, também tem vários tipos de engenharia, né, hoje, né? Mas seja o profissional que talvez mais tenha ou mais use a raiz quadrada, né? Porque se você pensar muito bem, você estuda a raiz quadrada, mas acho que na prática pouca gente usa. A raiz quadrada, a ideia matemática dela é você descobrir o lado de um quadrado a partir da sua área. Vamos pegar um contexto simples no nosso dia a dia. Vamos pegar um apartamento que teria 50 metros quadrados, 49 metros quadrados. Se aquele apartamento ele tem um formato quadrado, de 49 metros quadrados, se eu tiro a raiz quadrada daquele número, a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, eu vou saber o quê? Que aquele apartamento, ele tem 7 metros em cada uma de suas dimensões. Sei. Tá? Então, essa é a parte prática da raiz quadrada. Ela é você determinar o lado do quadrado a partir da sua área. Por isso que eu digo, a engenharia talvez seja a que mais usa a raiz quadrada, né? Com certeza. Né? Porque muita gente estudou raiz quadrada e na prática, na vida, nunca usou raiz quadrada, né? Ela é aplicada muito em outros conteúdos, né? A gente utiliza muito na geometria, a gente utiliza muito nas equações e nas funções, né, do segundo grau. E ela está implícita em muitas situações da nossa vida. Só que a gente não percebe, mas ela está ali. Ela tá ali. É porque ninguém olha, por exemplo, que você deu o exemplo do apartamento, você fala de quantos metros quadrados tem um apartamento, né? Mas você nunca pensa que na equação dessa metragem com raiz quadrada. A pessoa não imagina, que se ela tiver um apartamento de 80 metros, 81 metros quadrados, que
aquele quadrado de 9 por 9, ela descobriu que ele era 9 porque ela tirou a raiz quadrada do 81. Então, você não vai ter um vendedor de um apartamento que vai falar para você, ô Alci, eu tô te vendendo um apartamento que ele tem 9 metros por 9 metros. Ele não vai te falar isso. Ele vai te falar 81 metros quadrados. E aí, se você quiser imaginar um pouco o formato, você tira a raiz quadrada do 81. Mas por que a regressão, Júlia? Então, a regressão de Júlia... Você deu a fórmula aí, que você tem 91 metros, você faz a divisão da raiz quadrada de 91 metros. Né? Mas 81. De 81, né? E qual é essa regressão, Júlia? Por que regressão, Júlia? Então, numa aula minha em 2022, para o sexto ano hoje são alunos de 11, 12 anos de idade em média. Eu estava ensinando para meus alunos o conteúdo de raiz quadrada. E ao ensinar eles a raiz quadrada pelo método padrão, que hoje e sempre foi por tentativa e erro, a minha estudante, a Júlia Helena Pimenta Ferreira, ela pensou um formato diferente de resolver aquelas raízes diferentes da que eu tinha ensinado. Mas que deu certo. Deu certo. Vamos dizer assim, a solução do problema era igual ao que você tinha ensinado. A resposta era a mesma. A resposta era a mesma. E isso me intrigou, Alci, porque eu tenho mestrado em matemática, eu sou fascinado, eu gosto muito de dar aula, mas eu gosto muito de matemática mesmo em si. E eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu nunca tinha visto aquela forma de solução. E quando ela me mostrou com 2 exemplos. E eram teoricamente exemplos pequenos, eram números ali menores que 400. E aí, imediatamente eu falei, nossa, Júlia, legal, mas eu quero ver um pouquinho mais. Eu passei mais 3 exemplos, aí eu já escalei um pouco mais. Peguei números até 1000. E ela estava junto com a amiga dela, a Lara, e ela fazendo, deu certo para os outros 3 também. E aí foi algo extraordinário, matematicamente extraordinário o raciocínio que aquela criança teve. Fantástico. Pois é, e você está aplicando isso hoje? Essa regressão que ela descobriu? Sim. Depois desse raciocínio da Júlia, né, foram vários processos, mas eu busquei, primeiro, informação, né, se outras pessoas faziam ou não. E eu fiz uma grande busca na internet, em outras línguas, e na minha grande busca eu não encontrei aquela forma de solução que a minha estudante tinha feito. E isso me despertou, porque eu falei, poxa, se eu estou fazendo uma grande pesquisa e eu não estou achando nada que se remeta a esse raciocínio dela, eu estou com algo muito interessante em mãos. Então, eu vou tentar explorar e tentar, matematicamente, fazer algo ainda maior e ajudar muitas pessoas. Porque quando você faz ciência, você faz educação, você faz vida, você vai ajudar as pessoas quando você está fazendo a ciência. E daí eu desenvolvi a fórmula que eu batizei como regressão de Júlia, em homenagem à Júlia, que ela utiliza esse raciocínio da Júlia inicialmente, só que ela vai expandir os valores. Aí já vai ser a fórmula para números muito maiores, para acima de 5 algarismos, 5, 6, 7, 10 algarismos, qualquer quantidade. No caso da Júlia, professor Frederico, ela é uma criança diferente, ela já tinha, vamos dizer assim, você às vezes conhece, né? A criança nasce, né? E a gente vê aí, por exemplo, na televisão, alguns garotos, né? Que são fora da média, né? Fazem aquelas contas astronômicas, né? Sem nenhum tipo de consulta, né? Nem um lápis na mão, nem uma caneta. Né? A pessoa resolve certos problemas que é impressionante, né? Essa aluna que você homenageou como regressão, Júlia, ela é uma criança, vamos dizer, fora da média? Alci, ela, para mim, ela vai ser uma aluna muito acima da média, porque o que tem por trás dela estar querendo solucionar o problema de uma forma diferente é até mais genial do que a própria ideia. Porque o que acontece? A raiz quadrada, a gente utiliza muitas multiplicações
A raiz quadrada é multiplicação. Se na sua época que você estudou, o professor colocava para você uma raiz de 169, por exemplo. Aí você, Alci, ia tentar, será que é 11? Ah, 11 vezes 11 deu 121. Ah, não, é um número maior. Ah, eu acho que eu vou para o 14. Aí você pegou o maior porque você não chegou no resultado. 14 vezes 14, 196. Ah, não, eu não cheguei no resultado, então agora eu vou pegar o menor. Então você sempre vai aumentando e diminuindo os seus valores de acordo com o resultado da multiplicação. Aí, para mim, que vem a genialidade da Júlia. Não é só você ver um padrão numérico, porque o que ela viu foi um padrão numérico, que é fantástico o padrão numérico. Mas o mais impressionante foi, ela tinha uma defasagem em multiplicações. Ela me expressou isso depois, que eu não percebia que ela tinha essa dificuldade em multiplicações. E a partir daquela dificuldade que ela tinha em multiplicações, ela se inspirou em pensar diferente. Então, ela, na cabecinha dela, ela com 11 anos, ela não aceitou ela ter que ficar multiplicando os números. Então, ela pensando, será que eu tenho que ficar sempre multiplicando? Ah, o Fred me ensinou assim, mas eu não sou boa na multiplicação, será que não tem uma outra forma? E aí ela buscou algo novo. Isso, para mim, é genial. É até mais genial, até mais fantástico do que a própria ideia. Você buscar uma solução para um problema a partir de uma dificuldade sua. Isso qualquer adulto tem que fazer na vida. Professor Frederico Tavares, vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, né? Essa equação nova que a Júlia trouxe e que você teve a iniciativa de escrever um livro e mostrar tudo isso, essa equação, ela já entrou aí, já está no currículo das outras escolas ou por enquanto ela está só com o senhor? Daqui a pouquinho, logo depois desse intervalo, mas antes eu canto. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina, mas eu vou cantar, Pílulas de Lúcen, né? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com Pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Agora sim eu canto a música da Auricedina. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu deixei uma pergunta para o professor Frederico Tavares. Essa fórmula de uma nova solução de raiz quadrada já está sendo usado pelos colégios, pelos cursos de matemática, pelas aulas de matemática, ou só na sua escola? Então, Alci, eu ensino para os meus estudantes, hoje mesmo eu estava mostrando para os meus alunos do 6º ano, que estão comigo esse ano, a calcular uma raiz quadrada do número de 6 algarismos, utilizando a fórmula. Eu recebi muitas mensagens de outros professores que estão aplicando esses novos métodos para calcular a raiz quadrada espalhados pelo Brasil. Então, tem muita gente usando, mas os materiais didáticos eu ainda não tive informações. Pois no caso dos colégios em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Educação, né, em combinação com o Ministério da Educação, é que dita as regras, né, para os cursos, né? Vocês recebem mais ou menos o que deve ser ensinado, né? Eu fico me lembrando que antes, né, no tempo que eu estudei, não existia calculadora. Calculadora era uma coisa rara de se ver, né? Meu pai trabalhou na Companhia Souza Cruz durante muitos anos e ele tinha calo nos dedos de tanto escrever e fazer conta, porque era tudo sendo calculadora naquela época, né? Você tinha que combinar, e aí por isso você tinha que fazer a prova dos 9, você tinha que fazer uma série de coisas para você conferir a conta que você fazia, porque era tudo na confiança da capacidade de cada um de trabalhar, né, os números e etc. Depois, é claro que vieram as maquininhas de somar e etc., as calculadoras que estão aí na mochila de cada garoto, né? E a gente não sabe como é que os garotos hoje, porque antes você tinha que saber
nós lembramos aqui, né, que a gente entrava para a escola, aprendia, tinha um caderninho chamado caderninho de tabuada, né? Tabuada, você aprendia 2 mais 2, 4 mais 4, 2 mais vezes 2 e etc. Tal, e você ia aprendendo aquela tabuada e aquela coisa ia. Né? Eu lembro que na minha casa eu tinha que aprender um tipo de tabuada quando eu estava no primeiro ano de grupo, né? Eu não fiz, naquela época a pobreza era tanta que a gente não tinha negócio pré-escola, não tinha jardim, não tinha nada disso não. Eu já entrava e eu entrei com quase 8 anos para a escola, com 8 anos, porque como eu sou de agosto, então eu não podia me matricular porque eu estaria ainda com 6 anos e meio, né? Então eu tinha que esperar fazer 7 anos, então só depois que eu fui para a escola, né? E naquela época você tinha as primeiras páginas da tabuada, você tinha que saber de cor, né? Você tinha que aprender, saber de cor, etc. Tal, e assim você ia aprender a matemática, né? Como é que hoje os alunos estão fazendo para naturalmente, aprender matemática hoje? Estão usando muito a calculadora dentro da sala de aula? Ou a pessoa tem que saber, como a gente sabia antes, como a gente estudava antes, né? Na capacidade mesmo de fazer as 4 operações sem auxílio da calculadora? Então, Alci, eu acho que nós temos que avançar também um pouco de acordo com que a própria tecnologia avança, sabe? Mas a gente não pode esquecer a importância e a validade do tradicionalismo. Eu ainda acho muito importante o aluno ter contato com a tabuada. Eu, Fred, professor de matemática, eu acredito importante ele saber a tabuada. Mas a gente tem que pensar que a matemática ela é muito além do que só fazer contas. Como a gente estava batendo um papo antes de entrar, as contas na vida, a calculadora vai resolver as contas e vai resolver o problema dos adultos. Para qualquer conta que ele quiser, ele vai usar a calculadora e vai resolver. Só que o intuito da matemática, e fala um pouco disso aqui no livro, é você pensar. Vou te dar um exemplo, que é um exemplo que está aqui no livro. Você lembra aquelas expressões numéricas que eram enormes? E você fazia aquela expressão toda, aquele tanto de conta, você tem que fazer primeiro parênteses, depois o colchete, depois as chaves. Se você eu detestava isso quando estudava. Se você não seguir as regras das operações também, a sua expressão numérica vai dar errado. Então, é algo grande e que são várias regras que você tem que seguir. Vamos pensar e fazer uma comparação disso com a vida. Na nossa vida de adulto, a vida de adulto não é fácil, né? É problema atrás de problema, a gente sempre está resolvendo um problema, aparece outro, mas a gente é feliz assim. Mas a gente sempre tem desafios, e esses desafios têm uma certa ordem que a gente tem que seguir para a gente resolver certos problemas e para a gente poder viver em sociedade. Então, se a gente não segue as regras que a vida nos impõe, a nossa vida tem tudo para dar errado. É verdade. E na expressão numérica é a mesma coisa. Se você não seguir as regras das operações e das relações, a sua expressão numérica dá errado. Então eu coloquei, de propósito, uma expressão numérica que o resultado dava 1. Porque é onde as pessoas ficam mais revoltadas. Nossa, eu fiz uma conta desse tamanho, mas deu 1. Por que é até interessante mostrar que é 1? Porque o que importa para mim não é o resultado. O que importa para mim é o processo. Pois é, eu fico muito bem na prática, né? Você está na prática, no dia a dia da gente, né? Você chega, por exemplo, num sacolão, você chega hoje na padaria, né? E faz uma compra. Eu lembro que, na época que eu ajudava o meu pai no comércio que ele tinha, um sujeito me dava 10 cruzeiros para tirar 7,50, né? Eu faria assim, 7,50 mais 50, 8. Mais 2, 10. Era o troco, né? Que eu dava. Hoje a pessoa já não quer fazer mais nem essa continha, porque já sai no computador o troco que ela tem que dar. Não é não? Então a pessoa não quer mais. Então eu fico preocupado porque essas pessoas não estão pensando. Né? Não estão resolvendo o problema matematicamente, né? Exatamente. Eu também percebo muito isso. Uma padaria, por exemplo, que às vezes não tem muita emissão daquelas notinhas, uma coisa que todas as padarias que você for, a calculadora está do lado, ela está do lado. Então, às vezes, a conta é tão simples. É isso aí. Professor Frederico Tavares, o nosso tempo acabou.
Infelizmente, né? A gente podia conversar mais sobre isso, né? E é muito bom falar de matemática, falar com os nossos alunos. Você que assistiu esse programa aí, né? Naturalmente, recomende, né? Você vai entrar no YouTube, vai ver o programa, recomende, porque é muito importante você saber dessa nova fórmula da raiz quadrada do professor Fred Tavares e da Júlia, uma aluna dele que fez o livro com os dois. Onde encontrar o livro? O Alci, Vira o livro. semana que vem estaremos comercializando o livro pelo site oficial da Regressão de Júlia, que é www.regressãodejulia.com.br. O livro é de autoria minha e da Júlia, nós somos os autores do livro. E é uma história muito bonita, que fala não só de matemática, mas de criatividade, protagonismo do professor, do estudante. Beleza. E a Júlia futuramente vai ser uma professora de matemática também, né? Gente, muito obrigado. Agora você fica com o Horizonte Notícia. E um dos destaques de hoje é a exposição O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci. É muito bom você ver essa mostra, né, inédita, que proporciona ao público uma experiência imersa nos estudos e rascunhos realizados pelo famoso artista italiano. Eu já vi essa exposição há muitos anos. É fantástica, é maravilhosa. Daqui a pouco, no Horizonte Notícia. Até lá.